que eu vos saúdo mais uma vez com a graça e a paz do Senhor Jesus. Não só aqueles que estão aqui no templo da nossa amada igreja presbiteriana do Pirangi, mas você que está em casa, que está conosco nesta transmissão. O desejo do nosso coração é que Deus possa estar abençoando a sua vida e a vida da sua família. Nós vamos dar sequência à exposição da carta de Paulo aos Filipenses. E queria convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Estaremos concluindo a exposição do capítulo 3 hoje, com a graça de Deus. Então, Filipenses, capítulo 3, verso 17, até o capítulo 4, versículo 1. Então, Filipenses 3, do verso 17 ao capítulo 4, versículo 1, palavra do Senhor para os nossos corações. O tema da mensagem será os inimigos da cruz de Cristo. Nós estaremos, com a graça de Deus, pensando sobre esse assunto, os inimigos da cruz de Cristo. Então, diz assim a palavra de Deus, lembrando que nesta série eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Então, você que está acompanhando aí, nós estamos usando a versão NAA. Diz assim, Filipenses 3, 17 a 4, 1. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Curva a sua fronte, vamos orar. E, por favor, mantenha aí a sua Bíblia aberta para que a gente possa estar meditando nesse texto, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome e nós declaramos as Tuas maravilhas. Ó Deus, que esta série de Filipenses possa estar mudando a minha vida e a vida dos meus irmãos. Esse é o desejo do nosso coração. E agora que nós lemos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, possa nos dar discernimento, iluminação e intrepidez para ministrar essa palavra com fidelidade ao coração da Tua igreja. Fala conosco, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, mantenha aí a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado e extrair dele lições para a nossa vida. À guisa de introdução, eu queria destacar alguns pontos para que a gente possa entender o texto. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que, quando nós iniciamos a exposição do capítulo 3 de Filipenses, nós falamos que o capítulo 3 de Filipenses, ele trata de pelo menos dois temas principais.
No primeiro momento, o tema do legalismo, e na segunda divisão, o tema do dualismo. Na primeira parte, você tem Paulo combatendo os falsos mestres judaizantes que estavam começando a influenciar ou a se infiltrarem na igreja de Filipos. E Paulo vai chamar aqueles falsos mestres de cães, de maus obreiros. Ele vai chamar a atenção da igreja para que tivessem muito cuidado com esses cães. Aí, versículo 2, ele diz: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Eram os mestres judaizantes, legalistas, que estavam fazendo mau uso da lei de Deus e exigindo que a igreja do Senhor pudesse se circuncidar e cumprir alguns preceitos da lei para a salvação, coisa que Paulo vai dizer que não havia necessidade alguma, já que nós já recebemos o evangelho da graça, o evangelho, o verdadeiro evangelho. Mas, se no primeiro momento Paulo estava lidando com os mestres judaizantes, legalistas, que tinham uma interpretação equivocada da lei, agora, no final do capítulo, Paulo está lidando com um outro grupo, que são os crentes, pessoas que estavam na igreja, pessoas que pertenciam à igreja de Filipos, que estavam ali no contexto da igreja, mas que eram libertinos. Não necessariamente eram judeus. O problema agora não é mais com os judeus, os legalistas judeus, os mestres judaizantes. O problema agora era com gentios, gente com a mentalidade grega, daí a questão do dualismo, que por terem uma mentalidade grega, por serem influenciados pela filosofia grega, principalmente a respeito do corpo, eles viviam uma vida libertina. Então você tem aqui um combate do apóstolo Paulo a essa ideia dualística que vem lá do pensamento grego. Alguns estudiosos dizem que nós vemos aqui cristãos gnósticos que nesse contexto já estavam surgindo lá no seio daquela igreja. Qual era a ideia desses cristãos gnósticos ou esses libertinos, e por que eles estavam sendo influenciados pela filosofia grega? O dualismo grego, você sabe muito bem o que é. O dualismo grego, a visão dualista era o seguinte: a matéria é má e o espírito é bom. Então, se a matéria é má, e quando está falando aqui de matéria, está falando do corpo, então o corpo, na visão grega filosófica, ele era uma espécie de prisão para o espírito ou para a nossa alma. Eles chamavam o corpo de o caixão da alma, ou a prisão da alma, ou o escravo da alma. Se o corpo é mau, se a matéria é má, se o corpo é mau, então aquilo que eu faço com esse corpo não tem nenhuma influência do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do meu espírito, das coisas espirituais, porque a matéria em si, ela não tem valor algum. Isso fazia com que alguns levassem esse pensamento para uma vida ascética, privando o corpo de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é agradável. Então, a pessoa começava a viver uma vida completamente desprovida dos prazeres. Esse era um extremo do pensamento. E o outro extremo do pensamento, que é o que Paulo vai combater aqui, era a ideia libertina. Se o meu corpo
se a matéria ela não tem nenhum valor e ela precisa ser subjugada, e nada que eu faça com o corpo influencia do ponto de vista espiritual, então qual o problema de dar vazão a tudo aquilo que a matéria gosta e que a matéria deseja? Isso não tem nenhum problema. Então, beber, se drogar, se prostituir, fazer o que quiser com o seu corpo, não tem nada a ver, porque o corpo, a matéria é má. O que importa é o espírito. E aí essas pessoas, elas começaram a se tornar cada vez mais libertinas, mesmo estando no contexto da igreja, mesmo estando na casa de Deus, fazendo parte do povo de Deus, por causa de más influências, principalmente da mentalidade filosófica grega, essas pessoas estavam abrindo mão do evangelho, e aí Paulo vai dizer que eles são inimigos da cruz de Cristo, porque o evangelho de Cristo não diz isso. Eles estavam abrindo mão do evangelho, se tornando inimigos da cruz de Cristo por causa das más influências. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante para nós, porque todos nós temos modelos, nós somos influenciados desde a mais tenra idade, desde a criança mais pequenina ao homem mais maduro ou velho, ele é um ser influenciável. Alguém está lhe influenciando. Você está bebendo de alguém, você está sendo influenciado por uma filosofia, por um pensamento, por um modo de viver. Você tem uma cosmovisão, que ela vai ser bíblica ou ela vai ser mundana. Não tem meio termo. Ou você pensa biblicamente e é influenciado à luz das Sagradas Escrituras, ou você vai pensar de acordo com o mundo, com a filosofia do mundo, com o pensamento do mundo. Mas o fato é que todos nós somos influenciados pelos nossos pais, pelos professores, pelos amigos, pelos psiquiatras, psicólogos, pastores, padres, autoridades, ideólogos, não interessa. Nós somos influenciados em todo momento da nossa vida. Daí, a gente precisa ter muito cuidado com os modelos, os influenciadores, aqueles que estão dando para nós o modelo de vida, de existência. Nós precisamos ter muito cuidado. Há uma máxima psicológica que diz assim: não há ser que não exista no outro, e quando eu olho para você, eu me vejo. Por que eu sou pastor? Eu sou pastor por soberania de Deus, mas eu sou pastor também por uma responsabilidade humana e por uma influência humana. Um dia eu vi um pastor pregando, e eu fui me identificando com aquilo, e eu achava bonito, e eu fui cada vez mais assimilando aquele modelo positivo para a minha vida. É assim em tudo. A pessoa quer ser médico ou médica porque de repente ela viu um médico ou um policial, ela quer ser policial. É assim na vida. Você é o que é por causa dos modelos que foram colocados diante de você. Se foram modelos bons e você assimilou o modelo bom, você vai ter uma vida boa. Se você está indo pelos modelos errados, sendo influenciado pelos modelos errados, você vai ter uma vida completamente errada. É isso que Paulo está tratando aqui. A igreja de Filipos tinha 2 pontos. Ou iria seguir o modelo apostólico, e é o que Paulo vai colocar no primeiro momento, ou a igreja de Filipos iria seguir os inimigos da cruz de Cristo. E infelizmente, meus irmãos, como nós somos seres caídos, nós temos a tendência de imitar e de abraçar o modelo errado. Porque geralmente o modelo errado, ele é mais atraente.
a libertinagem, dá vazão à nossa carne, aos instintos do nosso corpo, é algo que nos atrai de maneira muito forte. Então, Paulo está lidando com isso. Veja como é o ser humano. De um lado, um legalismo exacerbado, a ponto de exigir até a circuncisão. Do outro lado, os libertinos defendendo uma vida libertina, uma libertinagem desenfreada e fazendo isso por causa de uma filosofia pagã, mundana, que veio e se infiltrou na igreja e estava vencendo no pensamento daqueles irmãos, ao invés de ser o evangelho de Cristo. Daí, meus irmãos, já adiantando aqui uma das aplicações, se você dirige a sua vida pela Bíblia, você está pensando biblicamente e vivendo biblicamente. Mas se você dirige a sua vida pelas filosofias mundanas ou ideologias mundanas, você está pensando de acordo com o mundo. E você não está de acordo com Deus. Não tem meio termo. Não tem meio termo. A maneira como você fala, a maneira como você se veste, a maneira como você toma as suas decisões, a maneira como você decide tudo na sua vida, está pautado em alguma influência ou alguma cosmovisão, ou é bíblica ou é mundana. Não tem meio termo. Então, com esse contexto em mente, vamos ver o que Paulo está dizendo aqui, porque esse é um dos textos emocionantes da carta aos Filipenses. É um dos únicos textos na Bíblia que mostra Paulo chorando. Olha, Paulo apanhou, Paulo sofreu o martírio, mas no contexto lá das prisões de Paulo, dos chicotes que Paulo levou, a Bíblia não coloca Paulo chorando, mas aqui a Bíblia coloca Paulo chorando. Olha como é que ele começa, versículo 17 para nós. Ele diz assim: irmãos, mais uma vez, ressalto para os irmãos, é um pastor falando com as suas ovelhas, falando com o seu rebanho, falando com aqueles que ele ama, que ele pastoreou durante tantos anos e que tem saudade deles, como ele vai dizer no final aqui deste parágrafo. Então ele reconhece que são irmãos, ele ama aquela igreja e ele trata de forma amorosa. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. O problema da igreja estava sendo o quê? Os modelos errados. E Paulo vai começar a sua exortação àquela igreja dizendo: meus irmãos, sejam meus imitadores. Alguns estudiosos querem dizer que Paulo, na verdade, está dizendo assim: irmãos, imitem a Cristo junto comigo. Mas seria forçar o texto. O que Paulo está dizendo é: imitem a mim. Agora é claro, imitando Paulo, ele imitava a Cristo, eu estou imitando a Cristo. Pode parecer, meus irmãos, que quando a gente lê esse texto, numa leitura assim mais apressada, Paulo está sendo arrogante, né? Irmãos, sejam meus imitadores. Ou seja, vocês estão imitando os modelos errados, mas imitem a mim, olhem para mim. Porém, meus irmãos, Paulo não está se colocando aqui num pedestal ou mostrando que ele é perfeito. No parágrafo anterior, na mensagem anterior, nós vimos Paulo dizendo que não era perfeito, que ainda não tinha alcançado a perfeição. Paulo reconhecia as suas limitações. Paulo reconhecia que ainda não tinha chegado lá, mas ele prosseguia para o alvo. Então, quando Paulo diz assim, sejam meus imitadores, não é que Paulo está se colocando acima dos demais, ou querendo ser melhor do que os irmãos, ou melhor do que a igreja. Não. Ele sabia das suas limitações, mas o que ele está dizendo é: meus irmãos, eu imito a Cristo, eu procuro viver a vida de Cristo, então olhem para mim.
Não olhem para os modelos errados. Duas coisas chamam a atenção aqui. Primeiro, os estudiosos dizem que Paulo está ressaltando aqui a sua autoridade apostólica, o seu apostolado. Quando ele diz, irmãos, sejam meus imitadores, está embutido aqui a autoridade apostólica. Ele está dizendo, olhem para mim, eu sou o verdadeiro apóstolo, e vocês devem olhar para mim, e não para esses inimigos da cruz de Cristo. Segunda coisa que nós vemos aqui, é exatamente esse cuidado de Paulo, de dizer assim, meus irmãos, não olhem para os modelos errados, olhem para mim. Agora, Paulo vai revelar a sua humildade. Ele não está se colocando no pedestal, e a prova é o seguinte, olha como é que ele diz, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Se Paulo tivesse dizendo assim, olhe só para mim, aí eu poderia dizer, que camarada arrogante, né? Presunçoso, está se colocando acima dos demais, acima da média, como número 1. Não, mas Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo, irmãos, olhem para mim sim, ele é um apóstolo de Jesus Cristo, ele é o pastor daquela igreja, foi pastor daquela igreja muitos anos, foi quem plantou aquela igreja sabe do seu amor e da sua vida em Cristo Jesus. Então ele diz, olhe para mim, mas para ficar claro de que ele não está se colocando acima da média, ou como sendo alguém melhor do que os outros, ele diz, não olhe só para mim, não imitem somente a mim, mas observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. E é muito interessante o que Paulo está dizendo aqui, porque a palavra aí, observar ou olhar, na língua grega é a mesma palavra que ele usou para prosseguir para o alvo. É olhar para o alvo. Lá atrás, nós deveríamos correr a carreira cristã prosseguindo para o alvo, olhando o alvo, a linha de chegada. Agora, Paulo está dizendo que nós devemos olhar não só para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, mas nós devemos olhar ou observar aqueles, os nossos mestres, que junto com Paulo são exemplo de vida para nós. Quem eram esses? Silas, Timóteo, o próprio Epafrodito, que era o pastor da igreja lá, provavelmente o pastor da igreja de Filipos. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês vão olhar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, mas também vocês vão olhar para estes homens, que são dignos de ser imitados, de exemplo para a vida de vocês. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo está dizendo, existem bons exemplos, sim, e nós precisamos olhar para eles. Vocês devem imitar a mim como um apóstolo de Cristo, como pastor fundador da igreja, mas vocês devem olhar também para aqueles, observar, mirar como alvo aqueles que vivem como eu também vivi, como exemplo que nós temos dado a vocês. Epafrodito, Timóteo, Silas, os demais irmãos na fé. O que isso tem para nós? Irmãos, bons exemplos existem. O problema é que nós focamos, nós miramos nos maus exemplos. Tem pessoas que só conseguem olhar para a igreja e dizer que na igreja só tem quem não presta. Só conseguem olhar aqueles que aparentam ou apresentam algum defeito. Mas, meu irmão, na igreja de Deus, aqui na sua igreja do Pirangi, tem pessoas dignas de serem imitadas, que são exemplos de cristãos
de homens de Deus, de mulheres de Deus, de jovens de Deus, de pessoas que andam segundo a palavra, o evangelho, aquilo que os apóstolos ensinaram para nós. Então nós precisamos focar nessas pessoas, olhar para essas pessoas. A liderança da sua igreja. Mas a liderança da minha igreja não é exemplo. Então é culpa sua, meu irmão, porque a liderança está lá porque você votou. Como é que você votou ou deixou assumir o cargo de liderança na sua igreja alguém que não é exemplo de vida para você? Como é que você deixou passar pela assembleia da igreja alguém que você não pode mirar, que você não pode ter como alvo na sua vida ou um exemplo na sua vida? Nós deveríamos votar em diáconos, presbíteros, pastores da igreja, que eu possa olhar e dizer, este é um homem de Deus que eu posso mirar e eu posso me espelhar na vida dele. Eu preciso votar nas sociedades internas, na liderança das sociedades internas, em uma diretoria que a sociedade possa olhar para a diretoria e dizer, esse irmão, essa irmã, são exemplos para a minha vida. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo os exemplos que temos dado a vocês. Observem. Estejam atentos. Mirem. Foque. Olhe como um alvo para a vida das pessoas. A outra máxima que diz assim, não há ser que não exista no outro. E quando eu olho para você, eu me vejo. Foque nos bons exemplos. Pastor José Gomes, ele sempre gosta de dizer uma frase para mim que eu acho interessantíssima. Quando a gente está conversando, ele diz assim, que um dia ele foi numa palestra e o palestrante disse o seguinte, imite os grandes. Imite os grandes, meu irmão. Então, por exemplo, eu como um pregador, como um pastor, quem é que eu vou buscar como exemplo para o meu ministério e como modelo de pregação para o meu ministério? Eu vou pegar qualquer um? Não, eu vou olhar para os grandes. Quem são realmente os grandes homens de Deus, os grandes pregadores, os grandes expositores bíblicos? É nesse aqui que eu vou focar e eu vou mirar, porque eu quero crescer ministerialmente, eu quero aprender a pregar melhor, a expor a palavra de Deus, a interpretar melhor a palavra de Deus. Então eu vou olhar para aqueles que faz a coisa com excelência e eu vou imitá-los. Não há nada de errado nisso. Eu foquei num bom pregador, num pastor maravilhoso. Eu vou mirar nesse homem aqui, eu vou olhar para esse homem e eu vou me espelhar nele. Não há nada de errado nisso. O problema é quando você se espelha no modelo errado. Errado. Todo mundo sabe, por exemplo, que um referencial de pregação para mim, no Brasil, é o pastor Hernandes Dias Lopes. Qual o pecado? Eu admiro o pastor Hernandes, eu tenho ele como um mentor para a minha vida e para o meu ministério, porque é um exemplo de crente, de um expositor bíblico, de um orador fenomenal. E assim como ele, tem outros grandes pregadores no Brasil. Então, como crente, como servo de Deus, mire em alguém que é digno de ser imitado. De ser imitado. Por exemplo, outro grande pregador que eu me espelho, e eu quero ser pelo menos uma unha dele, é Dr. Martyn Lloyd-Jones. Quando eu leio os sermões de Lloyd-Jones, eu digo assim, Senhor, me dá pelo menos o dízimo do que era esse cara, Senhor. Porque é um negócio espetacular, um expositor bíblico de alta grandeza, um homem de Deus. Então, quando eu leio os sermões de Lloyd-Jones, eu fico assim, meu Deus, eu queria pregar como esse camarada, mas eu vou aqui procurar imitar ele. Qual o problema? Nenhum problema, pelo contrário, nós somos exortados a isso. Então procure os bons exemplos. Procure as pessoas que são dignas de serem imitadas na casa de Deus. E mire, coloque ela como um alvo na sua vida. Eu vou olhar para a vida
deste servo e serva de Deus, e eu quero imitar. Como é que ele toma decisões? Como é a maneira dele agir em determinadas situações? Como é que essa irmã, que é uma serva de Deus, uma mulher piedosa, ela se veste? Como é que ela trata o marido? Como é que ela trata os filhos? Como é que essa jovem de Deus, ela se comporta na igreja e ela lida com determinadas situações? Eu vou olhar para ela, eu não vou olhar para os maus exemplos. Aí Paulo diz, pois, ele está chamando a atenção agora para os falsos mestres que estavam ensinando aquela igreja, fazendo um contraste com o que ele acabou de dizer. Olha aí, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está dizendo, sabe por que vocês têm que imitar os bons exemplos? Que olhar para a minha vida, olhar para a vida de Silas, olhar para a vida de Timóteo, olhar para a vida de Epafrodito e ver como nós andamos, como nós vivemos o Evangelho, pois muitos, preste atenção aqui, meus irmãos, porque cada palavra aqui é fundamental. Muitos andam entre nós. Veja, lá em Filipos você não tinha sinagoga judaica. É só você olhar o contexto da plantação da igreja lá em Atos, que quando Paulo chega ali, ele, por não encontrar uma sinagoga, ele soube de um lugar de oração à beira de um rio, e ele vai lá, e é quando ele evangeliza Lídia e algumas mulheres que estão ali. Então não tinha uma sinagoga. Se não tinha uma sinagoga, é porque não tinha 10 judeus homens, provavelmente na cidade, que era o quórum mínimo para formar uma sinagoga. Então os falsos mestres, os cães, os maus obreiros, os judaizantes, eles estavam influenciando a igreja de fora para dentro. Eles estão vindo de fora. Porém aqui, esses libertinos, esses inimigos da cruz de Cristo, eles estão influenciando a igreja de dentro para fora. Eles estão entre o rebanho. Olha como é que ele diz. Pois muitos andam entre nós. Estes homens viviam, estes libertinos estavam andando e vivendo no contexto da igreja, do povo de Deus. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Primeira coisa que Paulo diz, que eles eram muitos. Muitos. Veja, meus irmãos, que Paulo está falando da realidade de uma igreja local. E ele está dizendo que naquela igreja já existiam muitos inimigos do Evangelho. A cruz de Cristo aqui é uma referência ao Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Pessoas que estavam na igreja, pessoas que tinham cara de crente, que se vestia como crente, que participava dos cultos, que participava de toda a vida da igreja, andava entre os irmãos. Mas que ao invés de serem verdadeiros crentes, eram inimigos da cruz de Cristo. Negavam a cruz de Cristo. Punham por terra o sacrifício, a obra, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo já tinha advertido aquela igreja. Paulo já tinha falado, ele diz aqui, eu já disse para vocês várias vezes. Quando Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso, lá em Atos, Paulo, ele chora com aqueles presbíteros, ele se abraça com aqueles irmãos, e ele vai dizer para aqueles irmãos, cuidado com esses falsos mestres, falsos obreiros, esses homens que na verdade são inimigos da cruz de Cristo,
Porque uns estão fora querendo entrar e outros já entraram, estão dentro e estão influenciando o rebanho e destruindo o rebanho de Deus. E são muitos. O que é interessante, meus irmãos, é a maneira como Paulo fala. Ele diz, eles são muitos e muitas vezes eu alertei vocês. É um trocadilho que Paulo está usando, um recurso para que aquela igreja possa gravar na memória, entender o que ele está querendo dizer. Ele está dizendo, olha, muitos andam entre vocês, e muitas vezes eu falei para vocês a respeito deles, que eles são inimigos da cruz de Cristo. O que isso mostra, meus irmãos? Nem sempre a maioria está certa. Nem sempre. Às vezes uma igreja ela já foi tomada pelos inimigos da cruz de Cristo. É a grande maioria que está ali. A grande maioria do rebanho já se tornou inimigo da cruz de Cristo. Há poucos dias eu soube de uma igreja que tem um governo congregacional, que o pastor colocou em votação na igreja a questão se deveria ou não receber pessoas homossexuais. E na votação da Assembleia passou para receber. A grande maioria já concordava. Muitos, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, eu já repeti diversas vezes para vocês, muitas vezes eu falei para vocês, e agora eu estou dizendo de novo para vocês, e eu digo para vocês até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Você consegue ver aqui a emoção que Paulo está sentindo? O que está acontecendo com Paulo? Paulo era o pastor daquela igreja, o fundador daquela igreja. Ele viu aquela igreja nascer e ele está vendo o perigo daquela igreja se desviar do evangelho por causa das más influências. E Paulo já tinha falado, já tinha advertido, já tinha dito muitas coisas para aqueles irmãos, já tinha dito para ele que esses libertinos iriam chegar por lá, e mesmo assim, Paulo vê esses libertinos ganhando espaço na igreja e levando o rebanho após si, e leva Paulo às lágrimas. Paulo não está chorando aqui por causa dos falsos mestres, porque falso mestre ele chama de cão, de maus obreiros, de inimigos da cruz de Cristo. Sabe por que Paulo está chorando? Porque ele está vendo pessoas que ele investiu a vida nelas, que ele orou por elas, que ele pregou para elas, que ele discipulou, que ele cuidou, que ele orientou, pessoas, membros da igreja, sendo enredados, sendo levados pelo mau caminho, influenciados. Meus irmãos, eu confesso para vocês, não existe dor maior para um pastor do que ver uma ovelha que ele está cuidando, que ele está aconselhando, que ele está instruindo, de repente essa ovelha sai do caminho. E quando você vai olhar, ela saiu do caminho porque deu ouvido a um falso mestre, que nunca se importou com a vida dela, como a gente vai ver aqui, está preocupado consigo mesmo, que não tem nenhum vínculo com ela, que não quer nem saber dela. Ele simplesmente tem como propósito tirar ela do caminho do Senhor e satisfazer os seus próprios desejos ou o seu ego. O verdadeiro pastor, numa hora dessa, ele chora. Ele vai sofrer com essa situação. Eu já enfrentei isso aqui, meu irmão. Eu já tive, por exemplo, fazendo um discipulado com uma pessoa, e essa pessoa ia para a nossa casa, ia com um cadernozinho, e anotava tudo, fazia perguntas. Eu acho que, assim, não estou exagerando, eu acho que no caderno tinha em torno de 100 a 150 perguntas,
E eu sentei, fui respondendo as perguntas, tudinho, marcava durante a semana, dei material, livro, comprei um material em áudio, comentário bíblico em áudio, passei para a pessoa, pouco tempo depois, a pessoa não veio mais. E aí, o que está acontecendo? Não, eu voltei para o catolicismo. Eu fiquei muito, muito angustiado. Porque primeiro você começa a pensar, será que sou eu o problema? O que foi que eu fiz? Mas depois você vai ver que a pessoa foi enredada, foi enganada, foi completamente influenciada de forma errada. Então Paulo, ele está dizendo, meus irmãos, existem muitos, não são poucos, são muitos, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes ou muitas vezes eu dizia para vocês, e agora eu digo, e eu estou dizendo agora para vocês chorando. Eu digo chorando para vocês que eles são inimigos da cruz de Cristo. Não dê ouvidos a eles. Igreja de Filipos, igreja do Pirangi, eu digo a vocês, até chorando, cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. É um pastor, às raias do desespero, porque está vendo o seu rebanho ser influenciado negativamente. Quais são as características desses libertinos ou desses falsos líderes que Paulo está colocando aqui? Olha como é que diz o texto para nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aí, olha a característica que Paulo coloca deles, por isso que eu falei da filosofia grega, do dualismo, daquela visão grega de matéria e espírito, a matéria como algo mau e o espírito como algo bom. Então, olha como é que ele diz. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Paulo coloca agora a característica desses libertinos, desses falsos mestres. Em primeiro lugar, Paulo vai deixar bem claro para aquela igreja e para aqueles falsos que estavam ali dentro da igreja, porque a carta seria lida para a igreja. Ele está dizendo a primeira coisa, que o destino deles é a perdição. E a palavra perdição aí é destruição. Se eles são inimigos da cruz de Cristo, a primeira coisa que Paulo destaca sobre eles é que eles não vão ficar impunes com aquilo que eles estão fazendo. O destino deles, Paulo já está aqui mostrando uma escatologia realizada. Ele já está olhando lá para o futuro e vendo o que já está certo para esses homens aqui. O destino deles é a destruição, é a perdição deles, é a condenação deles. Primeira coisa. Segunda coisa que Paulo fala sobre eles é que o Deus deles é o ventre. E a palavra ventre aí, ela pode ser traduzida como estômago, a palavra que está no original, mas ela também pode ser usada aí como sinônimo de carne, corpo ou apetites da carne. O que Paulo está dizendo aqui é que o Deus desses libertinos, desses dualistas, o verdadeiro Deus deles é o seu ventre, é a sua carne, são as suas paixões. Eles vivem para satisfazer os seus desejos, os seus gostos. Eles só pensam nisso. Então eles podem ser glutões, eles podem ser devassos, eles podem ser pessoas que estão preocupadas somente com os seus apetites sexuais, em satisfazer a sua carne. E aí,
como o Deus deles é o ventre, se eles pegam uma filosofia que diz que aquilo que eu faço com o meu corpo não tem problema nenhum, então, meu irmão, liberou geral. Agora, o Evangelho não diz isso. O que o Evangelho diz é que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Evangelho não diz que nós podemos usar o nosso corpo para aquilo que é pecado, para aquilo que não edifica. O Evangelho diz que o nosso corpo, ele deve ser usado para a glória de Deus. Então, essa visão grega em relação ao corpo, em relação à matéria, ela vai de encontro à palavra de Deus. Porque não há como nós fazermos essa dicotomia entre corpo e espírito. Não, todo o nosso ser é consagrado ao Senhor, às coisas do Senhor. Eu preciso glorificar a Deus no meu corpo. Cristo se fez corpo, e no corpo dele, ele glorificou ao Pai. Ele usou o seu corpo para se entregar por nós e glorificou ao Pai. Então, o Deus deles aqui é o ventre. Eles estão preocupados consigo mesmo, em satisfazer os seus desejos. É claro, meus irmãos, que o nosso corpo tem necessidades que precisam ser satisfeitas. Mas a gente também tem que ter cuidado, porque muitas vezes nós exageramos naquilo que nós damos para o corpo. Seja na questão de uma alimentação incorreta. Eu, por exemplo, estou numa dieta aí, o negócio está meio complicado. Seja nos apetites sexuais. Nós não podemos estar dando vazão. É muito interessante, o Dr. Russell Shedd, no comentário dele, ele chama atenção para o cuidado que a gente tem com o corpo. Você já parou para pensar isso? Ele diz que leu uma vez que a preocupação primária dos americanos é com a saúde do corpo. E ele dizia que achava que nós não somos diferentes. Você não se preocupa com o seu corpo, não? Talvez você é crente demais e diga assim, não, a minha preocupação são com as coisas espirituais. Não, você se preocupa com o seu corpo. É por isso que você vai para o médico, é por isso que você faz plano de saúde, é por isso que você faz higiene pessoal, é por isso que você se alimenta, que você faz tantas coisas, e tem alguns que cuidam assim, de uma forma exacerbada, né? Somente com a cirurgia que tem hoje aí, para tirar uma gordurinha daqui, ajeitar acolá. O problema é que tem umas que estão fazendo tanta cirurgia plástica que o nariz já está perto do dedão do pé. Aí fica horrível. Mas nós temos cuidado com o corpo. O corpo tem necessidades. E a gente vive a nossa vida todinha voltado para manter esse corpo vivo e saudável. A gente vive nessa correria querendo manter o corpo vivo e saudável. O problema é quando nós estamos dando vazão demais àquilo que a carne e que o corpo está pedindo e que contraria a palavra de Deus. Eu não posso fazer do meu ventre, do meu corpo, da minha carne, o meu Deus. Viver para o meu corpo e esquecer do Evangelho de Cristo. E isso aqui, meus irmãos, tem implicações muito sérias. Porque talvez você está se preocupando mais com a sua beleza física do que com a beleza espiritual da sua alma. Talvez você gaste mais dinheiro com cosméticos para embelezar a carcaça que um dia a terra vai comer, do que investimento que você faz na sua alma. E eu não estou dizendo que você não vai investir no corpo, por favor. Mas eu estou dizendo que você tem que olhar se a balança não está desigual. O seu Deus não pode ser o seu ventre. Tem necessidades? Tem. Mas o Deus não pode ser o ventre. E esses aqui, o Deus deles era o ventre. Eles viviam para satisfazer os seus desejos, os seus apetites, as suas necessidades. E
a desculpa é: o que eu faço com o meu corpo não importa, porque a matéria é má, a matéria é assim mesmo. Então eu tenho que dar vazão a isso. Mas olha o que Paulo diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Veja, meus irmãos, aqueles libertinos, eles se gloriavam de coisas que eles deveriam se envergonhar. A glória deles estava naquilo de que eles deveriam se envergonhar. Por quê? Porque eles só viviam preocupados com as coisas terrenas. Eles não se preocupavam com as coisas espirituais. Eles estavam dando vazão somente às coisas do corpo, às coisas terrenas. Dr. Augusto Nicodemos, na exposição que ele faz desse texto, que eu achei muito interessante, ele diz que talvez uma aplicação que a gente poderia fazer aqui, extremamente importante, é o seguinte: sabe aquele irmão ou aquela irmã, Dr. Augusto Nicodemos, está certo? Que coloca no Facebook uma foto bebendo, que bota no Facebook uma foto em festas mundanas, em coisas que contraria a palavra de Deus, e coloca como se fosse a coisa mais gloriosa do mundo, quando deveria ser coisas que deveria envergonhar a pessoa. Se eu sou um servo de Deus, eu tenho que olhar muito bem o que eu estou fazendo com a minha vida, porque talvez aquilo que eu estou me gloriando, achando que é um máximo, pode ser algo que deveria me envergonhar, porque mostra que eu só estou preocupado com as coisas terrenas, com as coisas desta vida. Eu só estou investindo no lugar errado. Errado. Será que a gente consegue entender a profundidade do que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: olhe para a sua vida, meu irmão, e veja se você não está sendo dualista. Se você não está sendo influenciado pela filosofia do mundo. Em que sentido? Eu estou preocupado simplesmente com aquilo que é terreno. Então, tudo aquilo que é terreno, eu me preocupo de uma forma até exacerbada. Mas aquilo que é espiritual, aquilo que diz respeito ao Evangelho de Cristo, eu levo assim de qualquer maneira. E outra coisa, às vezes você está se gloriando daquilo que você deveria se envergonhar. Olha, eu não sou muito fanático, não. Eu sou crente, mas eu não sou esse crente radical, não. No domingo, qual o problema de eu ir para a praia no domingo? Eu vou para a praia e ainda boto no Facebook. Você deveria se envergonhar, porque aquilo que você está achando que é a sua glória é motivo de vergonha, porque você deveria estar na casa do Senhor, no dia do Senhor, com a igreja do Senhor, adorando o Senhor. Mas como você não está preocupado com as coisas espirituais, mas simplesmente preocupado com as coisas terrenas, aí você vai e ainda publica, e ainda quer influenciar outros, e levar outros com você. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós precisamos ter cuidado e avaliar a nossa vida, porque, meus irmãos, será que nós não estamos vivendo somente preocupados com as coisas terrenas? Deixa eu dar outro exemplo para você. Uma vez eu vi uma frase no Facebook que foi mesmo com uma pancada, um murro para mim. Eu disse: meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso? Quem já estudou para concurso aqui? Levanta a mão, por favor. Para concurso. Ok. Quantas horas por semana você estudava? Já pensou? Já pensou quantos finais de semana você deixou de estar com os seus amigos, com a sua família, com a igreja, porque você tinha que estudar para o concurso, para a prova? Você estudava 7, 8 horas por dia, você engolia o sábado, o domingo, não tinha mais condições de ir para o shopping, porque você estava estudando com a cara nos livros para concurso, focado. Pastor, estou focado. Ok.
Quando foi a última vez que você fez uma maratona dessa com a Bíblia, com a palavra de Deus? Para passar no concurso, para ganhar um bom salário, não é fanatismo, não. Agora, para santificar, seria fanatismo, seria religiosidade. Seria radicalismo. Olha como nós somos diferentes. Olha como a gente tem uma mentalidade, muitas vezes, mundana, sem nem ter noção. Não há nada de errado estudar. Mas a pessoa estuda 8 horas por dia, estuda no sábado, não vai para a praia, não vai para o shopping, não almoça com a família, porque tem que estudar, porque vai passar no concurso que vai ganhar 10 mil reais. Agora, tirar 30 minutos por dia para ler a Bíblia e orar é religiosidade, é fanatismo. Eu não sou desse time, não. Eu sou um crente mais liberal, mais aberto. Só se preocupa com as coisas terrenas. Se eu disser para você assim, meu irmão, 5 horas da manhã, lá na Zona Norte, por favor, vá lá, que você tem que estar lá de 6 horas, porque você vai ganhar 1.000 reais, você vai chegar lá e vai ganhar 1.000 reais. Você vai acordar 3 horas da manhã e vai chegar lá no horário para receber os 1.000 reais. O culto na casa de Deus começa 9 horas e a pessoa chega 9h30. Talvez se a gente dissesse que ia ganhar 1.000 reais, quem chegasse no horário, todo mundo chegaria no horário. Só se preocupa com as coisas terrenas. Cuidado, meu amado irmão. Lembra do que eu falei no início? O seu pensamento ou vai ser bíblico ou vai ser mundano. A filosofia da sua vida ou vai ser uma filosofia bíblica ou vai ser uma filosofia mundana. E estes homens só se preocupavam com as coisas terrenas. Aquilo que eles deveriam se envergonhar, para eles era glória. Eles mostravam como glória, como algo digno de ser visto. Paulo diz, vocês deveriam se envergonhar. Agora, caminhando para a conclusão, olha como é que Paulo vai concluir este parágrafo. É muito interessante. Porque ele iniciou chamando a atenção para si e para os demais obreiros da igreja. Ele mostra quais são as características desses libertinos, o pensamento deles, a filosofia de vida deles. E ele agora vai mostrar que nós devemos fazer diferentes por um ponto. Por que nós não devemos nos preocupar com as coisas terrenas de forma exacerbada? Por que nós não devemos fazer do nosso ventre o nosso Deus? Por quê? Paulo vai dizer aqui. Ele começa dizendo assim, ó. Pois, olha como é interessante aqui, por favor, preste atenção ao texto sagrado. Pois a nossa pátria, esse pois aqui está fazendo um contraste com o que ele acabou de dizer. Enquanto os libertinos pensam nas coisas terrenas e vivem para satisfazer os seus desejos, o seu ventre, o Deus deles é o ventre, pois a nossa pátria está nos céus. Por que nós não devemos viver assim? Por que nós não devemos viver focado nas coisas terrenas? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Mais uma vez, Paulo vai chamar a atenção para essa cidadania celestial. Lembra do início da exposição? Filipos era uma colônia romana, onde tinha ali muitos veteranos de guerra, soldados romanos, que tinham orgulho de serem cidadãos romanos, de pertencerem ao Império Romano, e eles deveriam viver de acordo com os costumes, com a ética, com a lei, com a maneira de se vestir, de se comportar dos romanos. E eles se orgulhavam disso. Todo militar é assim, ele se orgulha disso. É por isso que é uma tradição, né? Os militares casam até com o uniforme, né?
Eu acho bonito isso. Paulo está dizendo, vocês se orgulham de serem cidadãos romanos e vivem como romanos, se vestem como romanos. Vocês têm orgulho de pertencerem a essa pátria aqui. Pois bem, igreja de Filipos, vocês pertencem a outra pátria. Vocês são cidadãos celestiais e vocês não podem viver como esses ímpios, mundanos, inimigos da cruz de Cristo. Vocês têm que viver de acordo com a cidadania de vocês. A nossa pátria está nos céus. Nós não vivemos, meus irmãos, a nossa vida de acordo com o que dá no nariz. Nós representamos uma pátria, nós representamos um Senhor. Então nós não podemos falar, andar, se vestir, se comportar de qualquer maneira. Nós devemos fazer jus à nossa cidadania celestial. Aí Paulo diz, e o corpo de vocês? Esse corpo que hoje é um corpo de humilhação, a ideia é um corpo fraco, cheio de necessidades, cheio de coisas que a gente precisa satisfazer. Esse corpo de vocês, ele vai ser transformado em um corpo glorioso, como o corpo de Cristo, que foi glorificado. Então, o que Paulo está dizendo para nós é, existe sim necessidades. Existe sim necessidade do nosso corpo. O nosso corpo é esse corpo fraco, esse corpo de humilhação, que a gente toma banho agora, daqui a 1 hora, se você não tomar de novo, você já começa a ter um cheirinho desagradável, se não tiver cuidado. E você tem que estar tomando banho, você tem que estar alimentando, você tem que estar indo para o médico, você tem que estar se preocupando com ele. Mas Paulo diz, haverá um dia em que nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo glorioso, em que nós não teremos mais essas necessidades que tem aí, nós vamos viver para a glória do Senhor. Mas nós precisamos já começar a fazer jus a isso hoje, agora. O nosso corpo não é para a prostituição, o nosso corpo não é para o pecado, o nosso corpo não é para desonrar o nome do nosso Deus, o nosso corpo é para a glória de Deus, porque um dia esse corpo aqui, a terra vai dar conta dele, para que ele seja transformado e seja eternamente para a glória de Deus. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos. Nós somos cidadãos de outro país, de outro mundo, não desse aqui. E eu pergunto para você, como é que você tem vivido? Como é que você tem vivido? Como cidadão dos céus? Ou como um mundano? Como alguém que não conhece a Cristo? Como é que você tem vivido? Você vive simplesmente para satisfazer os seus desejos carnais? Ou você entende que você é cidadão de outro mundo e que você tem que satisfazer o seu corpo, sim, mas de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus, e que você tem uma alma, você tem um espírito, você tem um ser por completo, corpo e alma, o corpo e espírito, que deve viver para a glória de Deus. O que estava acontecendo em Corinto? A mesma filosofia. Os jovens da igreja de Corinto estavam indo para os templos pagãos se prostituírem, se deitarem com prostitutas. E Paulo vai dizer, olha, quando você pega o seu corpo, que foi consagrado a Cristo, que foi comprado por Cristo, que está inserido no corpo de Cristo, quando você pega o seu corpo e você se deita com uma prostituta ou com um prostituto, é Cristo que está se deitando ali. Se você é corpo de Cristo, se você é crente, e você cai no pecado da prostituição, você levou Cristo para aquele leito. Você está achando que isso vai ficar barato? Você está achando que Deus vai passar a mão na sua cabeça? Quando você pega o seu corpo, que deveria ser para a glória de Deus, porque é corpo de Cristo. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus, porque ele faz parte desse templo maior, que é o corpo de Cristo. Então, como é que eu pego esse corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, e eu
satisfaço ele com as coisas do mundo, que não agradam a Deus. O que eu estou fazendo? Eu estou levando o corpo de Cristo ao pecado, aquilo que não edifica. Então, meu irmão, cuidado, porque aquela ideiazinha que tem por aí, Deus só quer o coração, Deus não é açougueiro. Deus quer você por inteiro, seu corpo e sua alma. Deus quer você por inteiro, você é um ser completo. E todo esse ser deve viver para a glória de Deus. É por isso, abrindo um parênteses aqui, que na igreja presbiteriana nós aconselhamos que as irmãs se embelezem mesmo. Não é pecado não, minha irmã. Se ajeite. Se for preciso pintar o cabelo, pinte. Compre uma joia bonita. Se arrume, se ajeite para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Cuide do seu corpo, cuide para a glória de Deus. Não é errado não, não é pecado não. Porque senão você vai cair no outro extremo, né? Lembra do outro extremo, o ascetismo? Da pessoa dizer, não, se a matéria é má, então eu vou sacrificar essa matéria. Aí tem alguns que acham que quanto mais feio, quanto mais sujo, quanto mais assombrado, mais espiritual. Ô, meu querido, faça isso não. Não, esse corpo aqui a terra vai comer, então não ligo com ele não. Você está caindo no outro extremo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem dá vazão exacerbada aos desejos do corpo, aquilo que não é legítimo e que não está de acordo com a palavra de Deus, mas também não cair no outro extremo de desprezar e de achar que Deus só quer o coração, Deus só quer o espírito, e o que eu faço com o meu corpo, o corpo vai para a terra mesmo. Não, meu irmão, se ajeite, se cuide. Deus lhe deu esse corpo e use ele para a glória de Deus. Cuide dele, vá ao médico, faça o que tem que fazer para a glória de Deus. Concluindo, olha como é que Paulo conclui o texto, o parágrafo. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade. Meus irmãos, Paulo estava emocionado aqui. Olha a palavra que ele usa. A palavra que ele usa aqui é muito forte, que foi traduzida aqui como saudade. Paulo sentia saudade daquela igreja, e Paulo estava sofrendo por aquela igreja, por saber que tinha miseráveis que estavam indo lá influenciar o rebanho. E Paulo está preso, Paulo está a não sei quantos quilômetros de distância, e não pode ir lá resolver a questão. Ele está com saudade daqueles irmãos. Aí ele diz, portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa. Paulo está olhando também escatologicamente. Vocês são a minha alegria. Vocês são a minha coroa. Vocês são o resultado do trabalho. É o prêmio que eu ganhei da parte de Deus. A minha alegria e coroa. Sim, meus amados. O que eu digo para vocês. Permaneçam deste modo firmes no Senhor. Igreja de Filipos. Não se deixe enredar por esses inimigos da cruz de Cristo. Não se deixe enredar por vãs filosofias, por pensamentos mundanos. Fiquem firmes no Senhor. Se volte para o Senhor, para a palavra do Senhor. Tenha uma vida consagrada ao Senhor. Não dê ouvido aos falsos mestres, aos inimigos da cruz de Cristo. Fiquem firmes, meus irmãos. Eu tenho saudade de vocês. Eu me alegro com vocês. Vocês são a minha coroa. Vocês são o prêmio que Deus me deu. Eu sou grato pela vida de vocês. Então o que eu digo para vocês, fiquem firmes, não se desviem, não se afastem do Senhor, do Evangelho do Senhor. Por que Paulo está dizendo isso? Porque, como eu disse, era muito fácil aquela igreja se afastar. Porque o falso evangelho, a filosofia vã, como eu disse, ela é atrativa. Ela chama a atenção. É bom, não é não? Você tem um pastor durão, aí de repente chega aquele pastorzão que é simpático, liberal, que nada para ele tem nada a ver, que não interessa o que você faz. Qual é a tendência de você gostar mais? É do que é mais aberto, do que é mais liberal. É daquele que diz, não,
nos preocupe com isso não. O que você faz, meu irmão? Olha, Deus já lhe salvou, você já é salvo, você é eleito. Antes da fundação do mundo, você é crente em Jesus. Olha, nada que você faz ou deixa de fazer vai influenciar na sua salvação, não. Então, o que você fizer, olha, é graça. Nós estamos na época da graça. A graça barata que alguns estão dizendo aí. Paulo diz, não façam isso, meus irmãos. Vivam para a glória de Deus. Permaneçam firmes no Senhor. Vocês são a minha alegria. Vocês são a minha coroa. Eu tenho saudade de vocês. Não se desvie do Evangelho de Cristo. Cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. Igreja do Pirangi, em nome de Jesus, procure imitar os verdadeiros discípulos de Cristo, os verdadeiros mestres, os verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus. E se algum dia você estiver mirando em alguém que você notou que está se desviando da fé, da palavra de Deus, deixa essa pessoa de lado, procura um bom exemplo para a sua vida, não siga os maus exemplos. Que Deus abençoe, que Deus aplique a palavra em nosso coração. Vamos ficar de pé?